E aí, pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo aqui. Nós vamos falar hoje sobre um tema relacionado a esgoto, que é a fossa séptica e o sumidouro. Tá? Então, para isso, trouxe aqui um projeto só para a gente exemplificar. Então, aqui a gente vai explicar, eu no caso, o que é uma fossa séptica, o que é um sumidouro, para que eles servem e quando eles são aplicados. Tá? Então, primeira pergunta: o que é uma fossa séptica? Então, a fossa séptica é basicamente um recipiente, geralmente que está semi-enterrado ou enterrado, que pode ter qualquer tipo de forma, geralmente é retangular ou cilíndrico, tá? Dificilmente é quadrado, geralmente é retangular ou cilíndrico. E nesse caso aqui ele é cilíndrico, tá? Que seria esse primeiro aqui, tanque séptico. E então, qual que é a função do tanque séptico ou fossa séptica? Eu vou tratar como fossa séptica, mas é a mesma coisa. Tanque séptico e fossa séptica é a mesma coisa, serve para a mesma coisa e só são nomes diferentes, tá? Mas a função é a mesma. Qual que é a função da fossa séptica? A fossa séptica é a, a primeira, digamos, o primeiro compartimento que vai receber o esgoto bruto de uma residência, por exemplo, vai armazenar, vai fazer esse pré-tratamento. Qual que é esse pré-tratamento? Retirar todas as partículas sólidas que vão ser depositadas no fundo por decantação, né? Então primeiro chega aqui o esgoto bruto, entra, chega na fossa séptica. Então aqui ele já vai ficar um tempo e nesse tempo as partículas sólidas, que são mais pesadas, vão se depositando no fundo e por isso que a fossa séptica tem que limpar de tempos em tempos. E um esgoto mais líquido continua aqui por esse sifão e vai para o sumidouro. Tá? Então, isso é o que é a fossa séptica. E para que ela serve? Então, justamente para ela receber esse esgoto bruto, fazer um pré-tratamento. Esse pré-tratamento, na verdade, é uma decantação. Então, já vai tirar grande parte da matéria orgânica, que pode poluir o solo, né? Então ela já faz esse pré, como se fosse um filtro, ela vai tirar toda essa matéria orgânica e já vai enviar para o sumidouro um resíduo muito menos agressivo ao meio ambiente. Tá? Então essa é a função da fossa séptica. Então depois esse resíduo já vai estar em formato de líquido, vai entrar no sumidouro e detalhe, aqui na fossa séptica ela é fechada, ela não é porosa, tá? Então ela não tem contato com o solo que está em volta. Já o sumidouro não. O sumidouro ele já tem outra função. Então depois que entra no sumidouro, ele é vazado, seja você pode fazer ele com um tijolo em alvenaria vazado ou fazendo buracos mesmo, para justamente que essa água que chega aqui, essa água suja, não tão suja quanto no começo, mas sim tem um resíduo sólido, orgânico de esgoto, vai se dissipando pouco a pouco por infiltração ao solo que está em sua volta, tá? E como esse já é um resíduo um pouco mais tratado, ele não é tão agressivo, ele pode sim ser jogado ali, absorvido pelo solo. Isso é permitido por norma. Claro, você tem algumas normas e algumas diretrizes que você, por exemplo, não pode construir aqui em volta, você não pode ter uma árvore aqui, por exemplo, não pode ter qualquer tipo de sucção de água ou um poço artesiano, claro, porque se você faz um poço artesiano ao lado do sumidouro, você vai estar captando uma água que não está 100% limpa ainda, tá? Então tem todas umas regras de distâncias mínimas até o sumidouro. Mas voltando aqui ao sumidouro, que é a questão. Então é um recipiente, o sumidouro geralmente ou pode ser em formato cilíndrico ou em formato de valetas, de valas. Geralmente é cilíndrico ou retangular também, tá? Então ele vai ser vazado, no final ele tem uma camada de brita, que também o resíduo vai entrar por aqui e vai ser absorvido pelo sol. Então aqui já respondemos o que é um sumidouro, o que é uma fossa séptica e como eles funcionam. Falta a gente responder quando que utilizamos isso. A fossa séptica sumidouro é utilizada em regiões que não existe tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Por exemplo, em um sítio onde não tem uma coleta de esgoto pela concessionária, é obrigatório fazer um tanque séptico com sumidouro. Tá? Ou também em algumas regiões dentro da cidade mesmo que não tem essa coleta de esgoto, também é necessário fazer isso. Já tem alguns sistemas que além de ter o tanque séptico e o sumidouro, também tem um sistema de clorador. Mas aí funciona de outra maneira. Às vezes você não coloca diretamente na rede pública, desculpa, não coloca diretamente no solo consumidouro e vai ter um filtro biológico.
que vai ser um filtro biológico, um tanque séptico e um clorador. E aí você vai jogar essa água não mais no solo, aí você já joga diretamente na rede de água pluvial, porque com o clorador já vai deixar essa água muito mais tratada. Tem essas duas vertentes, essa aqui é a mais utilizada, que é permitido por norma, claro, que é a norma 7229, e é assim que funciona. Aqui nós temos também o memorial de cálculo, que esse projeto foi a gente fez para uma fossa séptica de uma casa. Então, qual que foi o caso aqui? Era um condomínio com 4 casas em uma região que não tem coleta de esgoto. Então, o que é necessário? Justamente isso. Ter a coleta de esgoto e depois que vai o tanque séptico e sumidouro. Então, aqui são 4 casas iguais, espelhadas, e a gente vê aqui que o esgoto da cozinha, lavanderia, seguem para o tanque séptico, o esgoto desse banheiro também segue para uma caixa de passagem, cai no tanque séptico. Aqui o da cozinha, antes de cair no tanque séptico, vem na caixa de gordura, que também é obrigatório ter uma caixa de gordura. E da caixa de gordura cai no tanque séptico. Do tanque séptico vai para o sumidouro, e do sumidouro é absorvido pelo solo. Tem as distâncias mínimas aqui, 1,5 metros das divisas, e se tivesse alguma coleta de água, também não poderia estar colado a isso. Tudo bem? Aqui daí tem essas linhas em azuis são abastecimento, mas em relação ao esgoto é essa parte verde. Então aqui depois voltamos para o cálculo, né, como foi calculado esse tanque séptico. Tem a fórmula de acordo com a norma 7229, que é para você saber o volume dessa fossa séptica, está relacionado com o número de pessoas, no caso 4, nesse caso, nessa nossa residência. Quantos litros vai ser despejado, isso também de acordo com a norma. Tem outros vídeos aqui no canal que a gente coloca detalhados, inclusive com planilhas. A taxa de acumulação de lodo e o período de retenção, que é de em quanto tempo vai ser feita essa limpeza, tudo bem? Aqui a gente calculou então a dimensão da fossa séptica, a gente viu qual que seria o diâmetro e a profundidade, a gente deu a opção do cliente fazer em manilhas, que é mais fácil, né? E é uma residência pequena também, para não ocupar tanto espaço. E o cálculo do sumidouro justamente relacionado ao coeficiente de infiltração, se é um solo mais arenoso, mais argiloso. Aqui no caso é um solo que tem uma infiltração um pouco maior, então necessita de menos área para fazer essa influência. Também a contribuição em litros, que a gente calculou acima, número de pessoas e a área. Tudo bem? Então calculamos a área, se temos a área, temos o volume aqui do nosso sumidouro e está feito o cálculo e o detalhamento. Creio que respondi todas as perguntas que eu imagino que as pessoas podem ter de uma fossa séptica consumidor, mas caso não tenha respondido, pode deixar aí nos comentários também. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e qualquer coisa é só deixar aí nos comentários que a gente vai sanar todas as dúvidas possíveis. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou.